Eu concordo que a poesia é um bloco inteiriço muito difícil de ser traduzido em outra linguagem. Por exemplo, você tentar exprimir o que você disse numa poesia, numa linguagem prosaica ou coloquial, já não é a mesma coisa. Porque na poesia cada palavra é bem escolhida. Às vezes você escreve uma poesia e você coloca aquilo num armário, numa gaveta, numa parte da geladeira e deixa um tempo. Depois você fica reelaborando em sua cabeça e uma palavra desce, se precipita e encaixa com muito maior precisão naquele poema já considerado acabado do que a que estava existente. Quer dizer, é um trabalho duro. Poesia nem se faz com ideias. Costumava dizer Stéphane Mallarmé, poesia se faz com palavras. As minhas letras de músicas, quase todas elas são escritas antes, elas não foram feitas assim, eu pegando uma música e tentando adaptar a palavra a uma melodia, a uma harmonia pré-existente. Não. Caetano, por exemplo, tem um grande talento para musicar um poema que o Adriana Calcanhoto, só para dar dois exemplos, ou mesmo Jardim Macalé. Mas outras pessoas, se me dão música, eu já não quero, sabe por quê? Até para compensar, para a poesia não virar uma atividade ancilar, explicando o que é ancilar, escrava, não é? Como se fosse muleta da música, como se a poesia precisasse da muleta da música. Não precisa. A poesia pode restar numa página de livro ou em outros meios com toda a sua altivez e dignidade. São duas coisas diferentes. Letra de música é uma coisa e poesia é outra. Tem muitos pontos em comum, não é uma coisa que se faça a fronteira assim tão facilmente, mas são diferentes veículos, eu acho. Eu gosto de ordem, mas também, quando eu estou fazendo coisas, eu gosto também, eu acho interessante, fermentador a desordem. Eu pensava que eu tinha um escritório o mais desordenado, o mais caótico que eu já tinha visto. Aí um dia eu fui visitar o grande arquiteto urbanista Lúcio Costa, que criou Brasília e tudo, e fiquei achando que a minha desordem era pinto, comparada com a estrutura caótica que envolvia. Aquele homem parecia quase afogado pelo caos. Eram maquetes, recortes de jornal, poeira, cartão, livro de Rambo, livro de arquitetos, poesia, tudo misturado, mas um caos que parecia a maré da entropia crescendo, da confusão em torno daquele homem. Quer dizer, tem pessoas assim. O poeta catalão, João Brossa, amigo de João Cabral e meu amigo também, você chega na casa dele também você fica espantado. Inclusive, quando você passa o dedo em qualquer
lugar, a quantidade de poeira não é pequena. Agora, lendo Francis Bacon, chega a dizer que no estúdio que ele está trabalhando, ele usa a poeira como elemento cromático. Na pintura, uma certa roupa aveludada de um quadro da Tate Gallery, aquela cor ele conseguiu somente com o pigmento da poeira. Por aí você vê. Tem precedentes para tudo, para a loucura. Eu acho que foi uma infância feliz. Eu nasci numa cidade do interior, Jequié, na Bahia, e rio, banho de rio. Muito banho de rio, rios que hoje estão poluidíssimos, pavorosos, né? Mas era muito assim, eu ia muito a fazendas, o cunhado, ou minha mãe, essas coisas assim, nós íamos muito à fazenda, então me lembro muito disso. E a descoberta do mar, não é que eu fui para Salvador, na época de Jequié para Salvador, Jequié é Caatinga, entre Caatinga e Mata. Não é? Fica na zona do sudoeste, está longe de ser aquele recôncavo. Então, pegava um trem que ia de Jequié a Nazaré e em Nazaré pegava um vapor, como se dizia, um navio para Salvador. Primeira vez que eu vi a cidade do Salvador, eu vi a bordo de um navio já de noite. A cidade parecia uma aparição bíblica, a cidade da colina. Então eu vejo muitas fotos de eu criança com minha irmã mais velha na praia, muitas fotos de praia, e sempre a vontade de todas as fotos, ou com Cadiz em Salvador e amigas, mas sempre uma vontade de eu me intrometer em foto, de eu aparecer em foto, entende? Às vezes, quando eu faço a imagem mental, como se eu fosse tímido, como se eu fosse... mas as fotos desmentem isso e é estranho, quer dizer, fica esse embate. Eu faço uma imagem mental e as fotos mostram uma... Às vezes eu quero pensar que foi triste qualquer episódio, que deve ter tido essa mudança de sentimentos, de sensações, mas as fotos mostram um menino feliz, entende? De infância feliz. A maior qualidade de um produtor cultural no Brasil é fôlego. Essa que é a grande qualidade. Você vê muita gente sai com aquele ímpeto e depois cai no oblívio, cai no esquecimento, apaga, perde o tesão, perde a vontade de criar. Então, a grande qualidade é manter acesa a chama da vontade, é ter fôlego, querer sempre fazer mais. E ultrapassar a si mesmo, não é tirar o tapete do pé do outro, não. Não é a intrigalha, não é a fofoquinha, não é a pinimba com o alheio, não é essas medidas assim pequenas, não. A pessoa tem que ter um certo ideal de grandeza, um padrão de grandeza, um entendimento da sua pequenez também e uma vontade de dar salto mortal, quer dizer, você ser cada vez atingir píncaros mais altos, pontos mais altos de ultrapassamento das suas limitações. Isso já é um programa ciclópico, um programa gigantesco. Eu sempre tive um tipo de altivez. Eu nunca me aproximei de uma figura como Hélio ou Lígia ou quem quer que seja sem altivez. Eu acho que a estrada tem que ser de mão dupla, sem você se transformar em satélite daquele astro-rei, seja ele quem... É assim que eu mantenho, é por isso que eu mantenho uma boa relação sempre com humor,
com ironia às vezes, com o próprio Caetano, por exemplo. Por que nós sabemos manter isso? Quanta gente se transformou e eu vi se transformar em satélite, por exemplo, de Caetano, subcaetanos e tudo. Eu nunca me permiti isso. Sempre gostei de ter uma área, por pequena que seja, por menor que seja, uma área própria, que depois ela vai se perdendo, ela vai virando imprópria. Não interessa, a pessoa tem que ter um pequeno reino que seja. As relações têm que ser assim, estrada de mão dupla. A gente vem de diferentes cruzamentos, é um caldeirão bem grande o Brasil. E na televisão síria, eu acabei dando uma entrevista num talk show, porque os árabes de São Paulo ligaram. Eu tentava marcar o que eu sinto mais interessante na cultura humana. Que um dos pontos mais altos dessa cultura é o Califado de Córdoba. Quer dizer, quando os árabes estavam na Península Ibérica. E o que é que representa realmente esse Califado de Córdoba como ideia de ouro para a humanidade? A tolerância. Quer dizer, árabes, cristãos, judeus, poetas, geômetras, matemáticos, convivendo, trocando ideias, intercambiando experiências, nesse que é o ponto máximo de ideal humano, a tolerância. Quer dizer, por isso que eu odeio, aí nessa viagem eu acabo entendendo por que eu tenho um ódio tão visceral, se há um defeito para mim indesculpável é racismo e é intolerância. É isso que a gente tem visto agora com a quebra da Iugoslávia, com o partilhamento da Iugoslávia, quer dizer, até tentativa de genocídio, né? Essas são as coisas que eu mais repilo, e não repilo como ideia abstrata, não. Organicamente eu tenho asco dessas coisas. Quer dizer, eu gosto muito da tolerância como ideal humano. Falei? Aquela região entupida de guerra, não é isso? Entre libaneses e sírios, entre sírios e judeus, entre árabes e judeus e tudo. Mas o que é a história mais alta da humanidade pode mostrar, o momento mais alto para mim é tolerância. Aí resolvi dizer isso, nem sei como foi depois, aceito isso. Quando passou no ar, eu ainda estava na Síria, mas algumas pessoas na rua falavam, mas com simpatia. E até na saída um guarda vem falar, mas sempre com orgulho, entende? Orgulho de você ter sangue sírio, essas coisas. Mas vamos, desliga aí, cara. Assim, um Deus antropomórfico, igual ao homem, como se fosse a imagem do homem, eu não posso responder que acredito. Ao mesmo tempo, se a vida humana como seca, sem divindades, eu não gosto dessa ideia. Acho que eu sou mais politeísta mesmo. Existem muitos diferentes deuses que presidem diferentes momentos, diferentes cenários da vida, diferentes situações. Eu não acredito num Deus único, nisso não.
meu organismo não sente assim. Então, já que é para criar um Deus único, a semelhança, a imagem do homem, é melhor que sejam um politeísmo mesmo, órfico, um pululado de deuses, não é? Porque, na verdade, o ser humano é tão elástico, é tão móvel, e o mundo não é só de gente humana. O mundo tem os animais, tem os pássaros, tem água, tem a brisa, tem o vento. Por que isso também não são diferentes divindades? Nesse ponto sou meio panteísta, politeísta, panteísta. Por que a brisa que passa e desarruma, aquilo não é uma divindade se fazendo presente na sua vida? Quer dizer, eu digo até assim, ó, uns ouvindo o canto intuem Orfeu, outros sentem Oxum. Quer dizer, duas tradições tão diferentes e que se tocam, mas sempre a presença de divindades, não é? Porque minha sensibilidade é espatifada. Então tem muitos cacos de diferentes deuses, demônios, e tudo presidindo ela, com muita liberdade. Eu não gosto quando eu vejo as pessoas falarem como se tudo já tivesse sido criado e que não tivesse mais nada para ser inventado. Nunca o homem atinge essa plenitude conclusiva da morte. Tem sempre possibilidade de se criar. Não existe aquele papo daquele japonês Fukuyama de fim da história. A história humana, felizmente, e a história da criação é inconclusiva, inconcludente. Criar é não se adequar à vida como ela é, nem tampouco se grudar às lembranças pretéritas que não sobrenadam mais. Eu não consigo imaginar outras coisas, outras profissões, outras saídas, não. Eu fui levando minha vida para isso que eu sou mesmo. O homem é resultado dessas escolhas que vão delimitando o horizonte dele. Eu fui responsável por essas escolhas que me formataram. Então eu não posso dizer, a taxa de frustração nesse plano é nenhuma. Mesmo nos meus erros, são erros escolhidos e momentos parciais ainda de uma trajetória, mas eu não posso atribuir a nenhuma fatalidade, a nenhuma deusa ou deusa externa que presidisse minhas escolhas, não. Foi erros ou acertos, eu fui formatando o que queria. Não posso sequer imaginar outra coisa, não. Dialogo com outras áreas que eu sinto pontos em comum, mas eu não sofro essa frustração de não ter sido outras coisas, não. Direito eu nunca sequer acho intragável, entende? E eu só tinha grande poder verbal e o que se chama cultura geral, conseguia me safar bem. Quer dizer, na faculdade de Direito, eu posso dizer, com o sentido pleno da palavra, fui um safado. Ao mesmo tempo, eu parecia mais, era um personagem de Dostoiévski. Ficava num quarto de pensão, como minha família mora no interior, ficava num quarto de pensão em Salvador, enfronhado na leitura do próprio Dostoiévski, mas parecendo numa osmose perfeita, numa simbiose perfeita entre o que estava dentro dos livros, Recordações da Casa dos Mortos, O Adolescente, Humilhados e Ofendidos, e a minha própria vida. Eu era um personagem febril,
só não matei como crime e castigo. Tudo isso você vai se formando e se escolhendo nesse caminho assim tortuoso, de viés adiado, você vai se escolhendo. Então eu não posso chegar hoje e dizer, não existe nenhum tribunal externo que eu possa chegar e dizer assim, para ser julgado, se fui réu, se sou absolvido, nada disso. Minha vida ainda está em curso e felizmente de uma forma bem imanente, bem precária, bem imanente, sem nenhum traço transcendental, entende? Eu continuo imiscuído no terreno pedregoso do viver. E como eu caminhasse numa estrada de Minas pedregosa, a máquina do mundo para mim não teve essa abertura assim mecânica, imediata, de par em par, de uma vez só. Vai sendo um caminho gradual, lento e gradual, como diziam no Brasil, para não darem a anistia. Às vezes estou rindo, estou gargalhando, outras vezes é sofrimento, e é dessa mistura que um homem se perfaz. No meu ônibus não tem ponto final, como se nada nunca bastasse. Assim é que me caracterizo, como se caracterizam os ônibus de trajetos circulares, terminais em aberto.